Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, onde nós vamos aqui estudar mais uma porção da palavra do Senhor. Continuando nossa jornada rumo a Roma, né? Então estamos estudando a carta que Paulo escreveu para a igreja aos romanos. Já estudamos o capítulo 1, onde fala que os gentios são indesculpáveis perante Deus. Já estudamos o capítulo 2, onde fala que os judeus, né, que gostam de apontar para os gentios, mostrar o pecado dos gentios, a falha dos gentios, Paulo relata, vocês também são indesculpáveis perante Deus, ainda que vocês sejam religiosos, vocês são pecadores, né, do mesmo tanto que os gentios são pecadores. Então vocês também estão separados de Deus. No capítulo 3 que estudamos, Paulo chega a uma conclusão. Todos são farinha do mesmo saco, não importa se é gentil, não importa se é judeu, não importa a nacionalidade. Todos são pecadores e ninguém é justo perante Deus. E no capítulo 3 ainda, nós vimos ali Paulo iniciando a boa notícia, o evangelho começando a ser anunciado ali, a salvação em Jesus Cristo. E o tema à tona que ele traz ali para a gente é sobre a justificação. Então, a pessoa, ninguém é justa diante de Deus, mas pode ser justificado mediante a fé no sacrifício de Jesus Cristo. E o capítulo 4, que nós analisamos na última live, Paulo então mostra ali algumas ilustrações sobre justificação, provando que justificação é pela fé e não é pelas obras. Ele olhou para o Antigo Testamento, analisou a vida de Abraão e viu, olha, veja aqui na Bíblia, Abraão foi justificado pela fé, ele não foi justificado pelas obras. Depois ele viu uma ilustração de um trabalhador comum e notou, o homem que trabalha e merece o seu salário no final do mês, ele não está recebendo um favor, mas ele está recebendo uma dívida, porque é uma troca que eles estão fazendo. Mas o homem que não trabalha e mesmo assim recebe um salário, aí sim ele está recebendo um favor, ele está recebendo misericórdia, ele está recebendo uma graça e a justificação é dessa maneira. Você não trabalha, mas você recebe pela fé em Jesus Cristo. Depois ele olhou para os escritos de Davi, e como Davi, ele disse, bem-aventurado o homem a quem Deus não lhe imputa o pecado. E Deus, dessa maneira, perdoa o seu pecado. Este homem é muito feliz, porque ele por si só não poderia conquistar o perdão dos seus pecados, mas pela graça e justificação de Deus, Deus então, pela fé, perdoa o pecado daquele homem. E depois, Paulo, ainda no capítulo 4, olha para a circuncisão e ele analisa, será que é verdade isso que estão dizendo, que só pode ser justificado, só pode ser salvo o homem que é circuncidado? E ele reprova essa ideia, porque ele olha de novo para a vida de Abraão e diz, Abraão, numa certa noite que Deus chamou ele para sair da tenda e olhar para o céu, né, e falou da sua palavra para Abraão, Abraão creu, e Abraão foi justificado naquele exato momento. E sabe o que a gente descobre aqui? Que Abraão não era circuncidado. A história da circuncisão veio depois da salvação de Abraão. Então não é necessário ninguém passar por um processo cirúrgico para ser circuncidado. E Paulo, ele conclui desta maneira o capítulo 4. Da mesma maneira que Abraão foi justificado, da mesma maneira que o trabalhador que não trabalha, mas ganha no final do mês o seu salário por graça, da mesma maneira que Davi disse que bem-aventurado é o homem que consegue ali ser perdoado graciosamente por Deus, e da mesma maneira que o incircunciso, que não passou por um processo cirúrgico, é justificado pela fé, da mesma maneira é assim com você. Você crendo em Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, você é justificado pela fé. Então foi isso aí, um breve resumo que nós vimos nas lives passadas e nos capítulos anteriores de Romanos. Hoje vamos analisar um capítulo muito rico, o capítulo 5, que fala sobre Cristo, que fala sobre Adão e as bênçãos da justificação. Vamos iniciar então olhando aqui as bênçãos da justificação. Quando você recebe essa bênção da justificação, quando você é salvo, o que mais vem no pacote como presente? A justificação é um lindo presente bem grande. E quando você abre essa caixa, você olha vários presentes ali dentro. Não é apenas um, mas um monte de presentes. É assim também na nossa vida espiritual. Quando você crê em Jesus Cristo, você não ganhou apenas a salvação, o livramento do inferno, mas ali tem vários outros presentes ali dentro. E é isso que nós vamos descobrir aqui no capítulo 5.
Quais são os presentes que você ganhou? E talvez você nem sabe que ganhou, mas você já tem todos esses presentes à sua disposição para que você possa usufruir de todas essas bênçãos. O primeiro presente aqui, que a justificação traz, é a paz relacional com Deus. Olha só o que diz o versículo 1 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, você passa a ter essa paz relacional. Antes de crer em Cristo, a Bíblia nos declara que nós éramos inimigos do Senhor. A gente não tinha paz com Deus. A gente, na verdade, estávamos em guerra contra Deus. Ele era o nosso inimigo. Por quê? Nós não tínhamos comunhão com Ele. Mas a partir do momento em que nós cremos em Jesus Cristo, que nós somos justificados, nós passamos agora a pertencer o time de Deus. E nós passamos a ter essa paz relacional. Saiba disso, você tem uma paz relacional com Deus. Você não está mais separado de Deus, você não está mais em guerra contra Deus, mas agora você é considerado amigo de Deus, filho de Deus. Você tem essa paz relacional e você pode usufruir já dessa paz hoje. Outra bênção que a justificação nos traz também é o acesso a Deus. Olha só o que diz o versículo 2, fala assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Note que você tem acesso a Deus agora mediante Jesus Cristo e mediante a fé. Você não precisa mais estar separado de Deus, mas em oração, por exemplo, você tem acesso a Deus e Deus ouve a sua voz, Deus ouve as suas orações e Ele também pode atender às suas orações. Hoje você tem acesso a Deus. Se você está passando um momento de dificuldade, um momento de tribulação, a qual você está angustiado, você pode ter acesso a Deus para Ele acalmar a tempestade do seu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça e misericórdia em ocasião oportuna. A Bíblia é cheia de versículos que nos convida agora a gente acessar ao nosso Pai Celestial. Acessar a Deus, a qual antigamente nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos de Deus. Você pode acessar a Deus, acessar as bênçãos de Deus e pode ter certeza que Deus, como um bom pai, Ele vai cuidar de você, ainda que você esteja passando aqui na terra por momentos difíceis. Os momentos difíceis são oportunidades para que nós nos lembremos de nos acessar a Deus e de nos achegarmos até a Ele. Dobre seus joelhos, chegue a Deus em oração e saiba que Ele vai te ouvir, Ele vai te escutar. Essa é uma bênção que a justificação traz também. Outra bênção que a justificação traz é a esperança, que também nos é dita no versículo 2. Você hoje tem esperança. Versículo 2 diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Hoje, meu irmão, você tem esperança da glória de Deus. É algo que você espera futuramente, de estar um dia na glória de Deus. E essa esperança já abunda o seu coração. Não são dúvidas, não são incertezas que estão no seu coração, mas você, pela justificação, já tem a esperança e certeza da vida eterna, da morada celestial com Deus. A palavra de Deus diz que nós, antes de crermos em Cristo, nós éramos um povo sem esperança. Estávamos sem Cristo aqui na terra e sem esperança neste mundo. A separação nos traz a desconfiança da glória de Deus. A palavra de Deus em Romanos 3:23 fala que nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. E Colossenses capítulo 1, versículo 27 nos diz que quando nós temos Cristo em nossa vida, nós temos a esperança da glória. Sem Cristo, nós vivemos num mundo de desesperança, mas com Cristo nós temos a esperança de um mundo melhor, de um mundo espiritual, de um mundo vindouro, do arrebatamento da igreja e da nossa morada eterna com Cristo no céu. Nós temos essa esperança, porque a justificação traz esse presente no seu pacote.
Outro presente que nós ganhamos com a justificação é um caráter cristão. Então aqui nós temos aquele processo que nós chamamos de santificação. A justificação, ela não trabalha diretamente no nosso caráter, ela trabalha no nosso relacionamento com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, agora somos amigos do Senhor. Mas agora que você é salvo, que você é justificado, Deus vai trabalhar no seu caráter para que você seja moldado e seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Você vai começar a deixar de lado as obras ruins que você praticava, um linguajar ruim, pensamentos ruins, coisas ruins que você fazia, ou locais ruins que você frequentava. Cada dia que vai passando, Deus vai te moldando, vai lapidando a sua vida, tirando aquilo que é desagradável a Deus e fazendo com que você ande no caminho certo. Olha só o que diz o versículo 3 e o versículo 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, a experiência, esperança. Então, tudo que nós passamos aqui na nossa vida, Deus vai moldando o nosso caráter. As dificuldades que nós passamos aqui, Deus usa para que nós possamos ser mais perseverantes, para que nós possamos ter mais fé, para que nós possamos ter uma esperança fortalecida em Deus. Note que ele trabalha nas suas emoções, ele trabalha na sua mentalidade, ele trabalha no seu estilo de vida para que você sempre descanse em Deus. Então a justificação traz a bênção de um caráter cristão. E não acaba por aí. Esse pacote ele é muito grande, ele traz muitas bênçãos para nós e muitos presentes. Um outro presente que você ganhou quando foi justificado foi o Espírito Santo. Diz assim o versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado ou nos foi dado. Quando você creu em Jesus Cristo, tenha certeza que você já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Não tenha dúvida disso. Ah, mas eu acho que eu não fui batizado no Espírito Santo, ou parece que o Espírito Santo não está dentro de mim. Jamais. Quando você creu em Jesus Cristo, você já tem e já foi batizado no Espírito Santo. Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Tenha essa certeza de que agora você está selado com o Espírito Santo. E um outro texto, um outro livro, uma outra carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, nos é informado que o Espírito Santo está no nosso coração como um selo e garantia de que nós chegaremos ao céu. E nós não nos desviaremos, deste destino, mas o nosso destino é a morada celestial. O Espírito Santo lhe foi dado também, como esse presente que a justificação traz. Um outro presente que você pode usufruir também é a certeza do amor paterno de Deus. E diz assim o versículo 6 a 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, você pode ter a certeza do amor paterno de Deus. Deus agora é seu pai e ele te ama. Ele cuida da sua vida. Se você tem sofrido aqui nesse mundo por falta de amor dos seus familiares, falta de amor dos seus amigos, e você tem tido esse sentido de que você não está recebendo o amor de outras pessoas, saiba que isso é suprido em Deus, porque Deus te ama e Ele cuida de você. Ele se importa com você. Ele é um Pai celestial a qual você pode ter acesso, a qual você pode descansar nele e Ele traz para você essa paz, Ele traz para você esse amor. Em Deus você pode usufruir deste amor que foi derramado na sua vida. Uma prova desse amor foi o sacrifício de Cristo. Outra prova desse amor foi o Espírito Santo está habitando na sua vida agora, mesmo que você não veja com seus olhos, mas ele está aí no seu coração, na sua vida, te auxiliando nessa jornada cristã. O amor paterno é uma das bênçãos da justificação. Olha só uma outra bênção também muito interessante, nós fomos salvos da ira. A ira de Deus não é mais destino para você. Olha só o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos, note que está no futuro aqui o verbo,
seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Meu irmão, não existe ira divina reservada para você. Não existe ira divina sobre a sua cabeça. A palavra de Deus nos ensina que quando nós ainda éramos mortos espiritualmente, quando a gente ainda não tinha Deus no nosso coração, quando você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você era chamado de filho da ira. João também nos fala que a ira de Deus está sobre a cabeça de todas as pessoas que não creram em Jesus Cristo. Mas essa ira foi tirada no dia em que você creu em Jesus Cristo. E não existe mais nenhuma ira destinada para você. Ou seja, o inferno e o lago de fogo não é uma realidade para a sua vida. Não existe ira eterna sobre você, porque essa ira foi removida, porque você foi justificado. Sabe uma outra ira que também não está mais destinada para você? É a ira que Deus trará para este mundo, a qual a Bíblia chama de grande tribulação. 7 anos de derramamento da ira do Senhor. As suas taças de ira serão derramadas. Os seus selos de ira serão rompidos. As trombetas da ira serão anunciadas no período da grande tribulação. Mas você não estará aqui. A Bíblia nos ensina que a igreja não passa pela tribulação, porque nós somos justificados e nós não fomos destinados para a ira. Nós seremos tirados daqui quando a ira descer neste mundo. E nós só voltaremos para cá quando a ira de Deus sobre esse mundo cessar no período da tribulação. Você não está destinado para a ira e não existe nenhuma ira destinado para a sua vida. Isso fortalece a sua consciência de que Deus te ama. Algumas pessoas, por dar ouvidos às vozes satânicas de Satanás que ele joga na nossa mente, fica imaginando e fica na dúvida do amor de Deus sobre ela. A pessoa fica pensando, eu acredito que eu não consigo enxergar que realmente exista o amor de Deus sobre a minha vida. Parece que Deus ele só quer um castigo para a minha vida, só quer a ira sobre a minha vida. Só que isso são mentiras que Satanás joga na sua mente. Se você tem pensado coisas desse tipo, ou semelhantes a isso, de que não está reservado o amor de Deus para você, você precisa se voltar para a palavra de Deus e começar a acreditar. Deus me ama. O amor de Deus está comigo. O amor de Deus foi derramado em meu coração e nenhuma ira está destinada para mim. Saiba disso. Deus não está irado com você. Deus, ele ama a você e você pode descansar nesse amor de Deus, porque você foi justificado e você agora é um filho de Deus. Não existe mais ira sobre a sua vida. Nós seremos, por ele, salvos da ira. E olha só, e as bênçãos, parece que depois que ele cita todas essas bênçãos da paz relacional, do acesso a Deus, da esperança, do caráter cristão, do Espírito Santo sendo derramado em nossa vida, do amor paterno, e que nós seremos salvos da ira, parece que ele ainda chega e fala assim, olha, as bênçãos não acabam por aí, tem muito, muito, muito mais. Olha só o que diz o versículo 11, fala assim, e não apenas isso, olha, não acaba por aqui, não é só essas bênçãos que eu listei, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. As bênçãos não terminam aqui, agora nós nos gloriamos em Deus, nós recebemos a reconciliação em Deus. Quando nós somos justificados, nós somos reconciliados com o Senhor. Éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos reconciliados, nós somos postos em Jesus Cristo e somos agora amigos de Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. As bênçãos do Pai Celestial não acabam por aqui, tem muito mais. E a Bíblia é rica em dizer muitas outras bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que significa? Que você que está em Cristo Jesus, você tem toda sorte de bênção derramada sobre a sua vida. Você não precisa mais cantar aquele hino dizendo, Senhor, nós só temos gotas de bênção, derrama chuvas de bênção sobre nós. Você pode ter certeza que você já tem à sua disposição chuvas de bênção. Você não tem gotas de bênção. À sua disposição, você tem já chuvas de bênção.
Pela nossa incredulidade, nós podemos estar usufruindo somente gotas de bênção, porque nós não sabemos de tantas bênçãos que está reservada para nós. Mas pela fé você pode usufruir de tantas chuvas de bênçãos. Então, depende da sua fé, depende da sua visão espiritual. Você pode usufruir de mais ou de menos bênçãos do Senhor, mas todas elas estão disponíveis para você. E a palavra de Deus nos diz isso. Olha só, na segunda parte do capítulo 5, Paulo agora vai fazer um contraste entre Adão e Cristo, dois cabeças federais. A Bíblia nos ensina que Adão e Cristo são dois cabeças federais, ou seja, eles são representativos. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você pertence a Adão, ou você pertence a Cristo. Pertencendo a Adão, você vai sofrer as consequências que Adão traz. E pertencendo a Cristo, você vai usufruir das consequências que Cristo traz. Então, a partir do versículo 12, Paulo vai fazer esse contraste. E você vai analisar, você está em quem? Você está em Adão ou você está em Cristo? Para a gente continuar aqui, uma coisa que nós temos que ter ciência. Todos nós nascemos debaixo do reino de Adão. E a palavra de Deus diz isso. Todos nós viemos de Adão. Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher, e toda a sua prole está presente no mundo hoje. Você não foge da descendência de Adão. Você não pertence a uma outra descendência, você nasceu de Adão. E daí o que nós devemos saber? Que todos que possuem a oferta de deixar o reino de Adão e passar para o reino de Cristo, eles recebem a salvação. Todos nós que estamos nesse reino de Adão, nós temos a oportunidade de deixar o reino de Adão e nos transportarmos dessa maneira para o reino de Cristo. Olha só essa ilustração que está aparecendo na sua tela, uma figura para a gente compreender. Então, em Adão, todos nós estamos destinados para o inferno, para o lago de fogo. Quem está em Adão, no final da sua vida, vai receber o inferno, o lago de fogo, não tem escapatória. A não ser que, quando você ouvir da mensagem do Evangelho e você buscar a Deus, você então pode ser transportado para o reino de Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo têm o seu destino mudado, o destino do céu, o destino do paraíso, o destino das mansões celestiais que Cristo pode oferecer. Então, eu vou ler aqui do versículo 12 até o versículo 21, você preste bastante atenção. Diz assim: portanto, assim, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso de que um somente pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinasse pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor.
E aqui, meus irmãos, nós temos esse contraste entre os dois cabeças federais, entre os dois cabeças representativos. De um lado, o primeiro Adão. De outro lado, o último Adão. De um lado, aquele que trouxe o pecado, aquele que trouxe a morte, aquele que trouxe a condenação, um estilo de vida escravizado. E do outro lado, aquele que trouxe a libertação, aquele que trouxe a salvação, aquele que trouxe a justificação, aquele que trouxe a graça e o perdão dos nossos pecados. Qual desses dois você pretende estar? No primeiro Adão ou no segundo Adão? Esse versículo ele traz um contraste muito interessante. E nesse próximo slide eu gostaria que você prestasse atenção. Você pode fazer uma atividade na sua casa de ler Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21 e analisar o que você ganha em Adão e o que você ganha em Cristo. E aqui nesse slide nós temos o seguinte: em Adão, no versículo 12, todos nós morremos. Em Adão, a morte reina. Em Adão, vem a ofensa. Em Adão, vem a condenação. Em Adão, vem a morte, ela reina. Em Adão, veio o juízo sobre todos os homens. Em Adão, todos se tornaram pecadores. Em Adão, o pecado abunda. E em Adão, o pecado reina. Essas são as consequências do primeiro Adão. Mas o que você ganha no segundo Adão, no último Adão, que é Cristo? Em Cristo, a graça é abundante, está no versículo 15. No versículo 16, em Cristo vem a justificação. No versículo 17, em Cristo a vida reina. No versículo 18, em Cristo existe vida. No versículo 19, em Cristo tornamos justos. No versículo 20, em Cristo a graça é superabundante. E no versículo 21, em Cristo a graça reina. Você percebe aqui um contraste muito grande entre Adão e entre Cristo. E você, que já creu em Jesus Cristo, você pode saber que você pode usufruir das bênçãos que Cristo traz. Você que ainda não está em Cristo, você pode ter essa oportunidade, a partir de agora, de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Nós terminamos o capítulo 5 por aqui e ainda nessa semana nós continuaremos estudando até o final de Romanos. Que Deus abençoe a todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando nessa jornada rumo a Roma. Deus abençoe você.